Alô, amigos! Estamos retornando aqui no canal do André Miller para mais um Bastidores Futebol Além do Jogo. Este programa que fala sobre futebol, mas de uma maneira diferente, né? Abordando como que funciona o futebol além das quatro linhas, além do jogo, além da estrutura tática, da função de cada jogador e da qualidade técnica do futebol. Aqui é muito mais do que isso, é contar a história de jogadores, contar histórias do futebol e trazer para todos vocês que nos acompanham um pouco de como que realmente, quais são os ingredientes do futebol. Falamos aqui para APAG Prevenção de Incêndios, pensou em prevenção, pensou APAG, na Avenida 25 de Julho, 77. E também para Doces Dona Zilda, doces cristalizados, o verdadeiro doce tradicional de Pelotas desde 1943. E quando eu falei para o Sérgio Cias, lá do Doces Dona Zilda, quem seria o nosso convidado de hoje, ele já ficou emocionado, né? Diz que é um ídolo dele. Então daqui a pouco você vai ficar sabendo aí quem é o nosso convidado aqui direto do Estúdios Companhia do Rei. A nossa casa. Quer fazer o teu podcast? Vem para cá. Vai ser muito bem atendido, bem recebido e vai ter um padrão de qualidade acima da média. Já dando um spoiler, o meu parceiro Rodrigo Padilha está fardado hoje de Pelotas, né, Padilha? Exatamente, André Miller. Obrigado mais uma vez pela companhia. Agradecer a audiência de todos vocês e hoje vai ser para lá de especial. Principalmente quem é torcedor colorado, Auro Cerulho, torcedor do Juventude, do Ipiranga de Erechim, porque esse cara tem história e, olha, eu tô louco para saber os bastidores da vida dele. O Sandro Sotile, cara que marcou época dentro de campo, fez muitos gols e agora também está fazendo sucesso nas redes sociais. Prazer em te receber em Pelotas. Seja bem-vindo. E aqui no nosso podcast, Sotile. Com prazer é mais caro, né? É mais caro, sempre. Mas é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês. Eu acho que, assim, tem muitas histórias, tem mentiras também, né? Porque não é tudo verdade, né? Os caras comentam bastante mentiras. Mas é uma alegria muito grande poder conciliar hoje a minha vinda a Pelotas, a região sul aqui. Ontem eu estive lá em Jaguarão com meu colega, com o Padre Bruno. E hoje participando aqui em Pelotas desse podcast, já em outros momentos, pela distância, às vezes não é possível, porque eu estou morando em Passo Fundo, Pelotas fica uma distância, mas sempre bom rever os amigos. Hoje já estive andando pela cidade, é muito bom. A cidade de Pelotas me traz muitas lembranças, muitas coisas boas, coisas vividas dentro de campo e fora dele, muitas amizades, muitas parcerias que eu construí durante, eu acho que uns 5, 6 anos que eu tive em Pelotas. Pois é, tu já veio mais experiente aqui para Pelotas, já tinha rodado bastante, né? E marcou muito, né? O torcedor do Pelotas, ele tem uma identificação muito forte contigo e acredito que tu também tenha essa identificação. O Padilha aqui já falou um pouco das equipes que tu jogou, foram muitas, né? E sempre marcando muitos gols, mas aqui foi marcante. Foi diferente. Aqui não tem como, eu digo assim que foi uma sensação assim, de emoção, porque eu vinha jogar sempre contra o Pelotas, contra o Brasil, mas não sentia a rivalidade que existe aqui em Pelotas, dos dois, né? E eu tinha voltado do México já com 35, 36 anos, falei, vou jogar mais um ano, 2 e tal, e deu pra bola, tá bom, vamos fazer outra coisa, nem sabia o que ia fazer, mas tá bom. Aí eu fui jogar voltei pro Caxias, isso em 2007, e fomos campeão da Copa do segundo semestre. Legal. Fui pro Veranópolis jogar o gauchão, tinha operado o joelho, fiz 6 ou 7 gols no Veranópolis, no gauchão de 2008. E aí me liga o Rogério Zimmer, ele e o Aleixo, você não quer vir jogar no Pelotas, não sei o que e tal. Falei, cara, me dá um valor adiantado aí, já fechamos. Quem não conhece um pouquinho da história já fica estranhando. Né? Como é que é? O Rogério Zimmermann te ligou para jogar no Pelotas. Isso, na época ele era o treinador do Pelotas. Do Pelotas. E eu falei, não, fechar. 2008? 2008. E eu não conhecia o Rogério Zimmermann assim de nome, mas ele me ligou, sabe, nós temos um projeto aqui que o Pelotas está retornando, quer voltar à divisão de acesso, quer subir para a primeira divisão. Eu falei, não, cara, eu quero tanto e pode ser? Pode ser. E aí fomos assinar o contrato no aeroporto em Porto Alegre. Esse aí é o detalhe, né? Porque ficava longe para
eu de Veranópolis vim aqui, eles daqui para lá. Então, vamos marcar em Porto Alegre. Então, o contrato foi assinado no aeroporto. Chegou de avião. Chegamos grandão. E aí, eu sempre gostei, assim, do vermelho, a cor vermelha. Daí, programamos para eu me apresentar. E aí, na noite, noite antes, o Aleixo e o Zimmer estavam me esperando na churrascaria Lobão. Vamos jantar e amanhã tu se apresenta. Eu cheguei com uma camisa vermelha, daí o Zimmer falou, Sandro, só amanhã tu não apareça de vermelho, né? Não sabia que tinha toda essa rivalidade e tal. E ali a gente começou uma história que durou 5 anos, né? E assim, muito, muito legal, assim, eu digo assim que foi dos clubes que eu passei a jogar, além pelo tempo também que eu fiquei aqui, mas foi o clube que eu mais me identifiquei, assim, que é uma coisa de jogador, de paixão, de sentimentos, uma coisa que não deu para explicar. Porque a tua relação com a torcida também foi fantástica, linda, né? Foi fantástica. Eu digo assim que o Pelotas estava carente de um ídolo, né? Sim. E eu chegava ali, dava 0-0 e ia lá o Sandro Sotile e fazia um gol. A torcida, esse é o cara. E depois a gente fez um grupo de jogadores, de parceiros aí que até hoje. Ontem eu estava com o Bruno, nós estávamos comentando. Cara, que saudade daquele tempo, 2008. E eu não estou falando dos acessos que a gente teve, das conquistas, mas o ambiente nosso era muito bacana. Falando do Bruno, rap, né? É isso, é goleiro. Porque aí a gente teve um grupo que foi montado aí, tinha eu, o Sapucaia, o Thiago Duarte, o Bruno, o Santiago, o Locatelli, o Rude, o Alad. Só gente boa, assim, do melhor. E os outros que vinham de fora, eles entravam nesse espírito. Então a gente tinha uma liderança positiva, a gente fazia o churrasco na segunda-feira, mas aí dentro de campo, era aquele xingamento. Cara, não tinha assim, por favor, toca a bola para mim. Não, era xingando do mais alto padrão, né? Mas acabou o jogo, todo mundo feliz, bora. Vamos pro bailão? Então, acho que esse era o sentimento. A gente se cobrava, mas porque a gente tinha uma união muito forte. Até hoje a gente tem os grupos ali que a gente lembra assim, lembra daquele jogo, daquele fulano de tal. Às vezes o torcedor lembra os acessos, principalmente as conquistas, as dificuldades, as cobranças. E como a gente era muito unido dentro do vestiário, o André também fazia cobertura lá, a gente conseguia levar isso para dentro de campo. Então, acho que isso foi o diferencial. Eu lembro uma vez na Pelotense, pós-jogo, uma daquelas entrevistas de estúdio. Tu dissesse, eu tomo 4, 5 cervejas depois do jogo para baixar a adrenalina. Mas é só para arrancar, né? Porque assim, eu vejo assim, eu me considero que eu fui um excelente profissional. Na minha carreira toda, fui um excelente profissional. Você não tomar cerveja. Cara, todo mundo toma. Só tem que saber quando tomar cerveja. E eu acho que a cerveja, os preparadores físicos, daqui a pouco vão me criticar, não. A cerveja eu acho que não faz mal. Tudo tem um limite. Eu acho que o grande mal que faz para um atleta é ficar sem dormir. Fica uma noite aí, só tomando água e fica sem dormir. No outro dia tu tá um bagaço, como se diz, né? Agora, se tu for tomar uma cervejinha depois de um jogo, cara, a tua adrenalina vai lá em cima. Senão tu não consegue dormir. E a minha forma de dar baixada, de me controlar um pouco, às vezes tomar 3, 4 cervejas, às vezes dar uma saída, tal, que faz parte. Mas eu digo assim, durante toda a minha trajetória, eu fui muito profissional, muito dedicado àquilo que eu queria, muito focado naquilo que eu queria. Cara, quando eu cheguei em Pelotas, não, quero subir o Pelotas, quero ser o melhor, quero aparecer no Globo Esporte, estar na rádio, na capa do jornal. Eu tinha um foco muito grande assim, de ser o melhor, fazer o meu melhor. Às vezes não dá certo, não tem problema, mas eu sei que eu entreguei o meu melhor. Porque às vezes eu já fui campeão gaúcho, já subimos aqui com o Pelotas, já fomos campeões. Às vezes, um dos clubes que mais marcou foi o Glória de Vacaria. A gente chegou em 3º lugar, perdemos por Inter na decisão. E às vezes eu digo assim, não é simplesmente o time que tu ergue a taça que tu tem que ser considerado campeão. Por exemplo, eu fui campeão no Ceará, mas não senti a emoção da mesma forma que fiquei em 3º com o Glória de Vacaria. Porque o grupo era tão unido e a gente sentiu que cada um deu o máximo. A gente deu o máximo, Cara, a gente ficou 17 jogos sem perder, pau. Tu falaste do grupo unido, né? O que pra ti hoje, assim, pra toda a tua história, assim, de bastidores de futebol, o que não pode faltar num grupo, pro grupo ser fechado, unido, assim? Churrasco. É isso aí mesmo? Cara, se eu fosse um dia diretor de um clube de futebol, ou treinador, alguma coisa... Isso agrega mais, né? Muito, muito. Não tem outra forma.
Não tem outra forma. Sabe por quê? Porque segunda-feira, cara, jogou no domingo, claro, se jogou na quarta aí já dificulta um pouco. Mas tu juntar a galera, cara, vamos fazer. Nós aqui em Pelotas, nós tínhamos o Complexo do Alemão. Ali, nós já sabia, segunda-feira, ó, nós já... Nossa Coab tablada. É isso aí. Alemão ali. Daí o que eu falei? Pá, ó, vamos pegar a carne aí, vamos cada um juntar os 20, 30 reais, comprar a carne, fazer um picadinho e tomar uma cervejinha. Cara, isso aí todo mundo ia pra lá. Nós fazia lá, pô, parceria. No outro dia todo mundo treinava, se dedicava. Domingo, ó, vamos ganhar o jogo para amanhã nós fazer aquela carninha de novo, aquela resenha, aquela coisa. Então, com aquele atendimento do Inho piscando o olho. Piscando o olho. Parecia o Amaral, né? E isso fortaleceu muito, sabe? Em todos os clubes que eu passei, assim, que teve destaque no Glória de Vacaria, foi assim, no Passo Fundo, quando a gente subiu. Essa parceria de vestiário faz muita diferença. E eu acho que... Porque às vezes tu chega ali, tu já conhece 5, 6 jogadores. E às vezes tu não conhece os outros 15 que vêm de fora, de outros estados, outras regiões. Então aquele churrasquinho ali, cara, tu vai ali, troca ideia, começa a dar risada, tu fica íntimo da pessoa. E aí tu leva isso para dentro de campo. A tua cobrança vai ser melhor, o teu ambiente de trabalho vai ser mais descontraído. E aí eu acho que acontece os times que foram vencedores. Até, claro, isso deve ter acontecido em outras equipes, né? Mas no Pelotas, o que subiu... 2008? Era um grande... 2009 subimos, 2009. Para o padrão da segunda divisão, era um time acima da média, talvez tecnicamente, mas que teve ali seus percalços. Sim, tanto é que a gente perdeu aqui um jogo... perdeu não, empatou com o Rio Grandense, e aí a gente teve que ganhar lá do Rio Grandense de Santa Maria para continuar vivo na tabela. O Grandense empatou aqui e achou que estava... Não, já estava... cobra, lá foi 4, né? 4-1. Mas tem uma história bem legal que eu conto, onde tudo começou essa história do Pelotas. Em 2008, a gente não classificou para a divisão de acesso. Perdemos, fomos no quadrangular final, hexagonal, acho que é. E por detalhe, a gente não subiu. A gente perdeu um jogo aqui para o Ipiranga de Erechim e a gente não conseguiu acesso depois nos jogos seguintes. Não conseguiu mais buscar. E aí, pá, a tendência, desmontar toda a equipe de trabalho. Aí nós juntamos lá, estava eu, o Thiago Duarte, o Rúdio, o Aládio. O Aládio já ia para o Guarani de Bagé. E os guris que estavam aí, vocês têm alguma coisa? Ninguém tem nada. Tá, vamos jogar essa copinha no segundo semestre. Mas como assim? Cara, vamos pedir pro presidente nós jogar. O presidente já tinha falado que não ia jogar a copinha Lupe Martins de 2008. Sim. Cara, é o ano do centenário, vamos entrar na mente do presidente e falar que vamos jogar. Primeira coisa, vamos falar com o Aleixo. Aleixo, nós queremos jogar a copinha. Não temos dinheiro. Isso não é novidade, falei. Não é novidade. Não tem dinheiro, aí você... cara, nós não temos nada para fazer aqui. Ninguém tem clubes para jogar o segundo semestre. Então vamos manter esse grupo aqui, porque a gente já fica treinando e o ano que vem já tem um time pronto. Sandro, mas é só despesa. Cara, vem ali que tu pode pagar a comida, mais o aluguel, que está cada um e um salário. Porque a gente tinha proposto para eles o seguinte, e nós já tínhamos conversado no vestiário. Gurizada, o negócio é o seguinte, vamos jogar pela renda. A renda, os jogos em casa, da renda a gente divide igual para todo mundo. O gurizada, não, vamos, se eles pagam aqui os apartamentos, tal, vamos jogar. Se aparecer alguma coisa para alguém sair, segue o caminho, né? Tu viu como era unido mesmo o grupo, né, cara? E aí vamos falar com o Aleixo, é difícil. Mas hoje à noite tem uma reunião com o conselho. Vou levar essa proposta para eles lá. E o conselho, e aí nós fomos na mente, como se diz, o ano do centenário, era o ano do centenário do Pelotas. Eu acho que, se nós botar esse time, eu acho que a tendência é nós chegar aqui daqui a pouco ser campeão da Copinha. E o presidente, o Aleixo, na época, o presidente levou para o conselho, não, vamos negociar, vamos fazer essa Copinha aí. Dificuldades, tal. Olha, então se o cara ganhava 4, vamos pagar 1.500, se o cara ganhava 5, ganhava 2. Então renovaram com todo mundo que queria ficar naquela... Cara, e começou da liga, fomos indo. Aí é uma coisa assim que daí a gente foi campeão em 2008, no ano do centenário. Foi um título assim, como eu digo assim, tipo uma Champions League para nós, sabe? Porque nós estamos daqui no interior e ver a alegria do torcedor, a forma assim que... Aí a gente criou um vínculo muito forte com o torcedor do Pelotas. Eu digo, alguns que ficaram... Chegou em 2009 muito mais forte. Muito mais forte, fortalecido. Daí eu saí para jogar o Gaúchão, mas ao mesmo tempo já sabia da estrutura que tinha sido montada aqui. Então... Aí em 2008 tinha saído o Rogério, aí assumiu o Beto. O Beto... aí o Beto indicou o irmão dele para começar a Copinha. Aí não ficou muito tempo, ficou 3 jogos.
Daí eles veio trouxeram o o Gilmar da Opos, e a gente foi Foi campeão. o primeiro time que o Gilmar treinou? Depois, não, primeiro foi o Veranópolis. Veranópolis. E ali a gente teve eu digo assim, uma identificação com o torcedor, principalmente se tu pegar o Thiago Duarte, Sapucaia, o próprio Bruno, que não jogou, era o reserva, mas era sempre junto com nós, o Rude. Então foi uma coisa assim que não tem como explicar, sabe? Porque além da gente ser jogador, a gente se Charo, tornou... né? O Charo, a gente se tornou torcedor do Pelotas. Porque a gente viveu junto. Eu digo assim que foi um time meio montado em cima da dor, né? A dor, assim, ter perdido o acesso ali. Aí a maioria o que faz, desfaz todo mundo e começar do zero do ano que vem. Então a gente sentiu aquela dor, que a gente podia ter chegado, aquele gostinho de ter subido. Então a Copinha já veio premiar isso aí. E 2009 ali a gente conseguiu... Teve algumas dificuldades, que sempre tem. Aquele jogo que foi o diferencial. E a gente conseguiu o acesso, que para nós foi muito... Aí depois teve outro jogo outra fase contra o Rio Grandense, que eu me lembro que começou o jogo, o Rude deu um balão. Sim, daí era um quadrangular. Quadrangular, né? Aí eu acabei... Diz o Rude... O Rude disse que foi um lançamento. Um passo direcionado, né? Eu dei um chutão pra frente, né? E essa história Aí isso em 2008, quando chegou o Beto Almeida, né? Aí estamos lá, gurizada, chegamos aí e tal, temos chance ainda, nós tínhamos chance de subir. E vamos fazer muito trabalho de posse de bola, 2 toques. E o Olavo falou, professor, isso aí eu já fiz há muito tempo, faço isso aí, né? Mas como assim? É um trabalho moderno da Europa, que o pessoal está usando. Não, eu uso muito isso. Um para ajeitar a bola e outro para dar o balão. 2 toques na bola. O bastidor é bom, né? Foi muito bom essas. Eu digo assim que eu fui do 2008 que eu comecei a vir para cá até 2014. Então foi 6 anos. A gente saía, ia para cá, fui para Chapecoense, voltei, fui para Passo Fundo e aí encerrei aqui. Então foi muitas coisas assim, lembranças boas, sabe? Muitas vivências com o torcedor e parece que dava liga às pessoas assim, que eu joguei muito com o Thiago Duarte. Então assim, 0-0. Se eu não fazia gol, o Thiago Duarte fazia gol aqui na Boca do Lobo. Então, assim, foi um dos principais jogadores assim, que eu joguei ao longo da minha história com o Thiago. E pela facilidade, a gente já se conhecia, né? Hoje vai ser duro, aquele zagueiro, não sei o que. Cara, vamos pelear. Aí dá 0-0, 30 segundo tempo. Gol do Sandro ou gol do Thiago Duarte. Então, a torcida já tinha aquela confiança, né? Da Mas nossa... tu foi goleador praticamente em todo lugar que tu passou, né? Gauchão, tu é o maior artilheiro do Campeonato Gaúcho. Eu era adolescente e eu escutava o Paulo Vireto. Já estava fazendo gol. Sandro Sotile! Lá no Juventude, Ipiranga. No Ipiranga tu começou... Eu comecei no Ipiranga. Começou bem, né? Depois no Inter também. Glória também. Eu tenho 111 gols na primeira divisão. Eu fiz 111. Fui 2 vezes goleador do campeonato. Eu tenho uma de 27 gols... numa edição com o Glória, que foi um dos melhores anos assim que eu vejo assim. No 15 de novembro também, em 2 gauchões lá eu fiz 38 gols, um ano 21 e um 17. Uns times que na época investiam pesado. Investiam, né? Quer jogar no Pelotas aí na divisão da Serra? Eu tô que nem o Jeromel, né? Se fosse só jogo em casa, por exemplo, assim, você não quer voltar a jogar jogo em casa, jogar na quarta-feira, porque no fim da semana eu tenho meus bailes, minhas festas, né? Daí... A gente bota lá joga só na quarta-feira. Que nem o Jeromel, né? Só joga em jogo em casa. Daí... Mas a gente sente saudade, sabe? A gente saudade, assim, quando afunila, assim, os jogos decisivos. Eu acompanho as redes sociais do Pelotas, principalmente daqui. Quando tu pisa no gramado da Boca do Lobo, essa é a pergunta de torcedor para ídolo. O que tu sente, assim, quando tu entra? Assim? Eu já joguei depois alguns jogos. Sim, mas assim, toda vez que tu entra ali... Muitas histórias, assim, muitos gols, assim. Às vezes eu não lembro todos os gols, às vezes, que a gente faz, mas enquanto torcedor na rua... você não lembra aquele gol lá que tu fez lá, não sei o quê. Cara, lembra do detalhe. Do detalhe, ou aquele cruzamento. Então, às vezes, tu esquece e o torcedor relembra isso aí, né? Aquele jogo, por exemplo, que a gente jogou na volta do Pelotas contra o Grêmio, acho que foi o maior público da história até hoje da Boca do Lobo, acho que deu 17, 18 mil torcedores. Cara, ganhando 2-0. Olha, nós estávamos ganhando 2-0 do Grêmio. 2-0, primeiro tempo, beleza, tal. E aí o Renato mexeu o time, foi 2-1, 2-2 e no final 3-2 viraram o jogo. Então aquele ano lá foi sensacional para nós, 2010. Imagina tu voltar, botar 18 mil pessoas na Boca do Lobo. Depois nós chegamos na final do segundo turno, lá dentro do Beira-Rio,
ganhando de 2-0. 2-0 do Inter lá dentro. E Aquela torcida... se tivesse o VAR, né, eu acho que o primeiro gol do Inter eu acho que ia ser anulado, né, mas não tinha naquela época. Então foi uma campanha assim que marcou para nós, jogadores, né? Imagina para o torcedor, cara. Nós chegávamos E aquele foi o Inter bicampeão da Libertadores. Foi 2010, E eu lembro que classificamos ali com as calças na mão, como diz. Primeiro jogo, quem? O Grêmio no Olímpico. No Olímpico ainda. Beleza, vamos lá. 2-1. O Grêmio era 51 jogos que não perdia. Eu lembro. Gol de pênalti do Thiago, né? 2 gols do Thiago, um paradinha no Vitor lá, beleza. Chegamos na volta aqui, tinha 3, 4 mil pessoas na frente da Boca do Lobo. Beleza. Fizeram até uma camisa, 51, uma boa ideia para perder em casa, pro Grêmio ganhar, o Pelotas ganhar. O jogo contra o São José foi antes? E não, depois né? depois São José, pegamos lá o São José, beleza. Só deu torcida do Pelotas, do lado lá era só a torcida do Pelotas. 1-0 pro São José. 44 segundo tempo, não sei, eu acho que eu estava no banco, daí eu jogava o Alex Dias e o Clodoaldo. 44 segundo tempo, cruza uma bola lá e eu entro no meio do carrinho lá, empatamos o jogo. E o juiz apitou na hora lá, eu falei, será que vai anular o gol? Aí ele falou, não, eu apitei, depois perguntei para ele, apitei para não dar confusão, tá, beleza. Fomos pros pênaltis. Ganhamos nos pênaltis São José. Daí chegamos aqui na boca do Lobo, aquela torcida tudo enlouquecida, né? Porque daí nós ia jogar contra o Inter. Aí eu falava pro presidente, né? Eu me paguei. Nesse gol que eu fiz aí, porque na época a renda... A renda era dividida, porque era um jogo só fora. Era um jogo fora, um jogo no Beira-Rio lotado, cara. Lotado lá, tinha parte do Pelotas lotada. E os cara, abrimos 2-0. 2-0, 2 gols do Clodoaldo, 2 golaços do Clodoaldo. Aí no final do jogo, eles fizeram 2-1, depois acabaram virando. Mas ficou uma história linda, assim, que... O Alessandro entrou no jogo. Entrou no jogo. Exato. Então o torcedor até hoje, já faz 14 anos isso aí, né? Uma história assim que fica marcada para mim e principalmente para o torcedor. Tu jogou fora do país também? Joguei. Jogou no Japão? México? Na China, um ano e meio. Fiquei um ano, depois voltei, fiquei mais 6 meses aqui, voltei mais 6 meses para lá, um ano e meio. E aí, em 2004, depois de eu ter sido goleador pelo Glória, fiquei 3 anos no futebol mexicano. O que tu tens a falar do futebol mexicano assim? Foi entre China e México? É mais profissional o México, sabe? Mas eu fui na fase na China, assim, eu falo assim, que eu fui desbravar a China no ano 2000, né? Sim. Não é que esses contratos que os caras fazem... Hoje os caras ganham... Agora acho que já diminuiu um pouco, né? Mas qualquer jogador ia para lá ganhando $1 milhão, enfim, era um outro salário. E eu fui para lá no ano 2000, fui um dos primeiros a ir para a China naquele momento lá. E aí eu acho que toda experiência, por mais que tenha uma adaptação e coisa, é um conhecimento que tu vai lá conhecendo outro país. Eu nunca imaginei na minha vida ser jogador e jogar na China. Deve ser uma dificuldade de se acostumar aos costumes, mas eu digo assim, com dinheiro no bolso tudo fica fácil, né? Se o cara tem... apertou, vai lá, pega $1, troca lá e segue o baile. Mas tinha o intérprete lá que fazia as coisas, mas foi muito legal. E o México é muito parecido com o nosso aqui, a própria cultura deles lá é muito parecido com nós, gostam de juntar pessoas, gostam de acolher bem, e os times são muito mais organizados, são tudo empresa, a maioria dos clubes lá são clubes de empresas, então são clubes muito, muito organizados, assim. Então, tem uma filha tua que nasceu no México. Do primeiro relacionamento que eu tive, nasceu no México. Quantos filhos tu tem hoje? Tenho 3. 3 meninas. 3 meninas. Quem gosta de mulher, faz mulher, né? Me falaram assim, né? Não vou tentar mais, não é verdade. Não é verdade. Opa! E eu tenho uma que nasceu em 2010, aqui em Pelotas. A Yasmin é a Auro Cerulha, então essa fez 14 anos agora. Como é que é essa coisa de time? Todas elas torcem, tipo, Pelotas? Não, a Não, Yasmin é Pelotas? A Yasmin é Pelotas e Grêmio. Tá. E a outra é Colorado. A outra é Colorado. Só Colorado? Porque não teve muita ligação aqui com... Lá ela até torce pro Passo Fundo, porque ela nasceu já numa época quando eu fui para lá, que subiu o Passo Fundo também. E aí ela torce pro Passo Fundo, mas não são muito ligados, assim... Eu tenho um amigo colorado lá de Erval que ele fica enlouquecido contigo nas redes sociais. Só queima o Internacional. Não, aí quando queima... Mas o Inter é que dá a brecha, né? Viu? Mas quem queima é o guri? Não é corneta, é informação, né? Exatamente. Não, mas o bom da página lá do Santos Futebol, para quem tá ouvindo e assistindo e tal, é um guri que faz, que começou de uma maneira assim, ele queria... falar sobre o futebol gaúcho. E ele falou, mas se eu botar Bruno,
Cara, Bruno, quem que é Bruno? Fez gol aonde? Eu falo para ele, fez gol aonde, né? Daí ele falou, pai, aí ele pensou em várias personalidades do futebol gaúcho. Adão, Ale Menezes, Badico, não sei o quê. E pegou 2014, quando estava parando, ele criou um Twitter, Sandro Sotigol. E se passando por mim, começando a publicar as coisas. E beleza. E ele fazia veterinária, nada a ver com publicidade, propaganda, marketing, tal. Veterinária. 6 horas da manhã, acabou agora a faculdade, não faz muito. E tá vacinando vaca 6 horas da manhã, cuidando lá das mamitas lá que tem lá, não sei. E começou a passar pelo Santos Sotile. Tá, beleza. E eu parei de jogar. E foi bem na época que começou os Twitter, enfim. Eu tinha o meu particular, daí pá. E um dia o Thiago Duarte me falou, pá, Sandro, aquele Sandro Sotigol é tu que escreve? Eu falei, não, nem sei que tem. Não, olha lá tem 20, 30 mil seguidores já. Pá. Eu falei, não, beleza. Daí começou... E ele falava muito da cultura do interior, dos bailões, dos Grêmio, Inter, corneteava, colocava... 3 latão por 10. 3 por 10, e bailando do Samarino, tal. E deu muito engajamento com o público do interior, que é o meu público, né? Porque, mas... É a tua raiz. É a minha essência. E aí, um dia eu parei de jogar aqui no Pelotas e eu fiz um jogo em Sarandi, despedida lá, reuni os amigos de lá, e convidei ele. E quando eu convidei ele, nem o pai dele, nem a namorada dele na época, não sabia que era ele o perfil. E o pai dele curtia, olha o que o Sotile postava aqui, não sei o que legal. E ele tinha 17 anos na época, daí ele pediu pro pai dele levar ele de Santa Rosa para Sarandi, pro jogo. Daí o pai dele, vá. Tu acha que o Santos Sotile vai te convidar para... Pai, vamos lá, ele me convidou. Aí ele chegou lá e falou, pai, o Santos Sotile e tal. Pai, eu vou te falar. Sou eu que faço o perfil lá do Santos Sotile. E o pai dele, mas é um sem serventia mesmo, um jaguara mesmo, né? Aí daí a gente começou, né? E ali começou... ficamos mais próximos, tal. E aí, com o tempo, a gente começou a monetizar isso. Aí a gente profissionalizou o não muito profissionalizou. Continuou a mesma forma, só que daí, se nós falávamos da Polar, mas vocês estão ganhando a Polar? Não estamos ganhando nada. Então, a gente começou a buscar uns caminhos para rentabilizar. Vamos falar de uma marca. Se nós estamos falando, a marca pode também nos ajudar. Quem foi que fez o primeiro contato com uma agência para ele ficar insuportável mais do que ele já é? Lúcio Terra. Lúcio Terra. Fizemos lá em Porto Alegre, daí, daí ele falou, não, já temos um patrocinador fixo para vocês, que foi a Olina na época, que é aquele xarope, que é o cara que não estava... E ali depois a gente começou a fazer várias, veio outras coisas. E tem, por exemplo, tem a Marsala, já são 8, 9 anos que a gente trabalha. Isso é legal porque é o reconhecimento do resultado. Eu né? acho que as parcerias, quem trabalha hoje com redes sociais e coisas, eu acho que tem que ser bom para os dois lados. Sim, é que nem no futebol. É que tem que ser bom para o clube, para o jogador e para o empresário. Senão não adianta. E para outro clube também. Para outro clube. Se botar, vai vir um investidor aqui em Pelotas, no Brasil, onde que for, botar ali, só um lado ganhar, não vai dar certo. E eu digo assim, para mim é uma alegria, pegar uma KTO hoje, que é associada à nossa marca, a Marsala. Nós temos 8, 9 empresas que a gente trabalha mensal com eles. E a gente sempre se preocupa assim, será que a empresa está contente em ver o retorno? Porque tem umas que não conseguimos alcançar o objetivo, né? Eu digo assim que a gente não vende o produto final, mas a gente dá visibilidade. Que nem o cara que investe em mídia, é isso aí, vai dar visibilidade, vai estar falando das marcas, é isso que gera engajamento. E a gente tem um público bem fiel, assim, principalmente quando dá jogos da dupla Grenal. Todo mundo quer saber o que o Sandro Sotigol, Sandro Sotile posta nas redes sociais, porque às vezes... É uma corneta, mas é uma informação, sempre uma brincadeira, deixar a coisa mais... Tem algum embasamento. Então, assim, o pessoal curte bastante isso. Nós temos um público bem fiel no interior, nas capitais e tal, mas... e que dá que a gente sente muito orgulho, assim, que é representar as marcas e o pessoal a gente encontra na rua, vamos tirar uma foto, gostei daquele, que você está falando, daquela postagem, só tá pegando no pé do Inter. Mas falei, o cara é gremista, o outro que escreve lá, daí por isso, quando as coisas é boa, eu falo pra ele, não, pai, obrigado, foi bom. Agora quando é ruim, o outro que escreve lá ele é doente do Grêmio, como diz. Quando tu parou de jogar, tu não pensou em trabalhar no futebol mais? Sim, no futebol, sim. A minha ideia, eu fiz curso de treinador, daí eu já tinha escolinha lá em Passo Fundo, mas o meu pensamento, eu digo assim, eu queria vir para Pelotas, e ser um diretor não.
auxiliar técnico do clube. Permanente. É permanente, para ter uma estabilidade, sabe? Porque, pô, tu tá sempre viajando. Não, daí porque tem a questão da família, ia trazer a família para cá, tal. Mas nunca... Até algumas pessoas entraram em contato comigo, mas daí a minha vida ficou uma loucura com essas redes sociais e eu já desviei o foco. Mas se eu tivesse que Essa tua vontade, ela permanece ainda? Não, até... Quem sabe um dia, né? É, mas eu digo assim, até eu sinto vontade, sabe, do futebol. Não, de vir para Pelotas, de repente. Sim. Que é uma cidade que tu mesmo Viu, falaste que até a minha esposa, assim... te acolheu, né? É, Tu tem nossa como senhora, a tua segunda essência é Pelotas, seria, né? Tipo, pô... Uma das... de eu não vir para cá, daqui a pouco foi a distância da minha família. Por exemplo, hoje a gente mora em Passo Fundo. E a minha mãe mora em Rondinha, dá 100 quilômetros. A minha outra família da minha esposa, Sarandi, dá 100 quilômetros. Então, ficam muito próximos. E até questão de logísticas hoje, com as redes sociais, às vezes tem que fazer um evento na região. Pelotas fica meio fora de mão, como se diz, né? Para Porto Alegre tudo bem, mas lá para a Serra fica bastante longe. Mas a minha esposa falou, se tu for a Pelotas, vamos. Ela já ficou aqui 6 meses, aqui na época que ganhou a Yasmin. E ela adorou a cidade. A gente tem muitos amigos. Yasmin é pelotense. Pelotense. Então, tá aí, e a gente criou uma... Já comprou um terno na loja do Santo Sotilha, não? Eu tinha loja aqui em Pelotas. Pô, morava fora. Sério mesmo que ele tinha uma loja aqui? Ali na Galeria Zabaleta, ali. Ela tinha uma loja aí. Foi bem que ele escolheu o Sapucaia e o Thiago Duarte para ser modelo. Não deu certo, né, cara? Mas tudo certo. E tu vê, essa turma de 2008, que a gente ficamos juntos até 2014, praticamente, Thiago Duarte, Sapucaia, Locatelli, toda essa galera aí, a gente fez uma amizade fora de campo que foi sensacional, como se fosse irmão, sabe? Assim, a gente se encontra e se xinga, e vai, e tem grupos daqui, de lá. Então, isso que é uma parte boa do que ficou. E, além disso, os torcedores, a gente tem muitos amigos aqui que eram profissionais na época, viraram torcedor e me convidam para ir na casa lá, enfim, então... Tu falaste dessa união, né? Dessas amizades que tu fizestes aí com os jogadores e tal, o restante do grupo. Eu vejo uma carência hoje em dia. Os jogadores vêm jogar a divisão de acesso, ficam 2, 3 meses, não conhecem nem conhecem direito a história do clube. Na verdade, e vão embora. E aí o que aconteceu na tua época? Vocês vieram, não conseguiram acesso, mas resolveram jogar a copinha, criou uma identidade e no outro ano subiu. Então, assim, eu acho que falta isso aí. Exatamente isso. Exatamente. Eu acho que falta uma identificação do jogador com o clube, né? Isso. Tu vem 6 meses, não tem como tu se identificar. O torcedor vai a campo, ele vai ver pelos números lá, tem o número lá e tal, mas nem sabe o nome do jogador. Porque o torcedor tem que ir a campo e já saber, na época ali já tinha sempre os mesmos, que era Thiago Duarte, Santo Sotilha, Sapucaia, aí mudava um que o outro, mas todo mundo já sabia os nomes das figurinhas que estavam em campo. Então, eu acho que isso vai criando uma identidade. Agora não, joga 3 meses... Pô, e é legal tu ver o torcedor te parar na rua, te abraçar e te falar, cara, obrigado por tu ter feito aquilo. Olha, eu passei em vários locais de país e coisas, mas a rivalidade que existe aqui em Pelotas, eu acho assim, é maior, medida proporção, do que Grêmio e Inter. Porque, tu vai a Porto Alegre, tudo tá tranquilo, mas aqui em Pelotas todo mundo... Hoje eu estava ali visitando a avó do Pablo, todos querendo saber as notícias do Brasil e do Pelotas. Né? Olha, lá embaixo estão mal. Lá estão mal também, mas eles estão pior que nós. Corneta. Então, eu acho que esse clima aqui fica muito legal. E o bom é que eu passei 6 anos aqui em Pelotas. Cara, eu nunca tive problemas com o torcedor do Pelotas. Primeiro, eu sempre respeitei. Eu ia no Degraus, no Casarão, tal. Cara, encontrava os guris na noite. Eles falavam, tá mal o teu time. É verdade, vamos tomar uma cerveja. Daí, eu nunca tive um problema assim com o torcedor, sabe? Por mais que a rivalidade, eu sempre respeitei eles. E almoçava sempre lá do Cidadela. Cidadela, eu era o presidente do Brasil e ele e a esposa dele é Pelotas. E aí nós sempre almoçava lá e fizemos uma amizade. O respeito, né? Eu acho que assim, quando você passa, cara, ninguém tem respeito. Agora, tratou bem as pessoas. Sotilha, tu tá viajando mais no final de semana agora ou quando tu jogava? Mais agora. Não, olha só, o fim de semana passado, olha só, eu tive um evento das 5 às 7 em Santa Cruz, 9 horas em Vale Real, ali tinha outro evento de futebol,
e no outro dia Camboriú. Então, naquele fim de semana foram 1.600 quilômetros girados. Tem que comprar um helicóptero, uma aeronave. Mas é uma coisa assim que não tem preço, é uma coisa muito boa, porque tu chega lá, as pessoas te tratam bem, tiram foto, lembro dos gols, não tem coisa melhor de tu ser reconhecido por isso. Porque não é um evento assim que tu vai para ser cobrado. Tu tem que ir lá com alegria de fazer o evento. Eu faço vários tipos de eventos e falo até para os outros guris, às vezes do Grêmio, do Inter, que tem conquistaram. Gurizada, se nós for para um evento do interior, a gente tem, não é pelo valor que estão pagando para nós, mas temos que ir lá, sorridente, fazer, curtir o evento. Não é ir lá, ficar lá 3 horas lá e pegar o cachê e ir embora. Não, cara, vamos lá curtir o evento, porque se tu gostar lá, pô, vai passar as 3 horas, tu vai fazer outros eventos depois daquele dia. Então, o povo do interior, eu estou falando do interior, mas a capital também, as pessoas só querem atenção. Não querem nada, elas querem parar ouvir de ti. Por exemplo, Santos Sotile, como é que foi fazer aquele gol lá? Gabiru, às vezes eu falo com o Gabiru, como é que foi fazer aquele gol lá? Um dia eu fui um evento, contratei o Gabiru e Perdigão para fazer um evento lá em Ipiranga do Sul. Nós estávamos numa roda assim de bate-papo, tomando cerveja depois do jogo, porque normalmente como é que funcionam os eventos? A gente faz um jogo ali antes do meio-dia, faz um almoço e depois fica aí na resenha, tomando cerveja, contando bastidores. E chegou um senhor de 70 anos de idade, bateu nas costas do Gabiru e falou: Gabiru, posso falar contigo? Eu disse: sim, pá. Posso beijar teu pé? Um senhor de 70 anos de idade. E o Gabiru falou: não, meu pé é cheio de fieira, tal, tudo sujo. O senhor de 70 anos de idade pegou, beijou o pé dele. Ele levantou e falou: foi uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida. Que loucura, né? Então, aí isso demonstra... Olha o tamanho, né? Não, mas a gente não pensa da grandeza. Da grandeza. Essa aproximação, às vezes, que hoje se tornou mais fácil, tal, pela questão, pela internet. Mas, às vezes, um cara lá do interior, era de Ipiranga do Sul, uma cidadezinha, ele falou: eu nunca imaginei na minha vida que o meu maior ídolo, o cara que fez o gol mais importante do meu time, estava tomando cerveja comigo aqui. Então, às vezes, nós, como eu digo, me considero assim como ex-atleta, pessoas que a gente está na mídia e coisa... O que a gente representa para as pessoas, a gente às vezes não tem a noção exata. Isso é só um exemplo de como as pessoas celebram os ídolos, né? Porque eu contar a história, como o Gabiru fez o gol, o André, o Padilha pode contar. Mas ouvir do próprio Gabiru, como é que pegou bem na bola lá, é diferente, né, cara? É a mesma coisa que eu e o André aqui te entrevistando, a gente descobrir coisas de você, porque assim, eu sou torcedor do Pelotas, entendeu? Eu jamais imaginei que eu estaria aqui conversando com um cara que me deu muitas glórias, tipo, uma delas foi em 2014, que eu tava voltando para cá, trabalhando numa rádio, e disse: pô, sou Tile, cara. Então, são coisas que, da mesma forma que alguém para um dia na rua e percebe: pô, Padilha, tu fez tal coisa para mim, tu me ajudou. São, não de fama, não de futebol, mas alguma coisa de bem que você faz para alguém, e aquilo ali marca aquela pessoa. Marca. Quantas pessoas tu marcou? Quantas pessoas o Gabiru marcou? As pessoas... Isso é legal, isso que tu tá falando das pessoas abraçarem na rua. Eu digo assim, a gente, tu não vai contentar 100% das pessoas. Não vai, mas... Outro dia eu estava... Um outro exemplo que o cantor, o Wagner do Corpo e Alma, que é o mais estourado da banda. Aí o pessoal, eu sou muito amigo dele, aí ele viu que ele começou a bater boca com uns caras lá que foram num baile dele lá e não estavam gostando do repertório? Repertório. Eu falei: Wagner, vocês estão botando 3, 4, 5 mil pessoas nos shows de vocês, tu vai dar bola para aquele 1% lá que gostariam de outros tipos de música, um funk, ou sei lá, outro sertanejo, ou tu vai valorizar os teus 98% aí que estavam, 98% que estavam... É verdade, Sandro. Porque às vezes a gente se apega pro cara que deu uma crítica, cara, beleza, tá... Mas valoriza os outros. Tá tão acostumado a receber só elogio que quando vem uma crítica, e aí às vezes o cara te abala, né? Então assim, valoriza o teu público que te ajuda. Às vezes a gente faz ações que a gente não imagina. Às vezes a gente vai num lugar: Sandro, me dá um boné, dá um autógrafo. Cara, sempre passa 5, 6 anos: Sandro, ó, tá aqui. Isso é verdade. Tá aqui indo o autógrafo na minha camisa que tu me deu lá. O cara manda, hoje que tem a facilidade de mandar uma foto, mandar uns retratos e coisa. Cara, isso não tem preço. Já tivesse algum fã que tatuou a tua assinatura na pele ou não? Não, isso aí só tem tem o Sandro Carlos aí, que é o cachorro do Leandro Lopes. Leandro Lopes, Mas é uma coisa assim que, por exemplo, nessa pandemia aí, como a gente tem muitos seguidores, a gente fez muitas ações solidárias. A gente gosta de fazer as ações, às vezes corporativas, mas sempre com um tom, assim, às vezes solidário, para ajudar uma pessoa, ajudar
uma entidade, tal, tal. Mas a gente nem, às vezes, imagina onde que a gente atinge com aquele... às vezes sobra 1.000, 2.000, 3.000, uma cadeira de rodas, não sei. Mas, por outro lado, quando o cara chega, passa... Aquilo é a mudança de vida. Vida, era aquilo que eles estavam precisando. Não, eu não queria... O valor, às vezes, é simbólico. Mas o simples fato de tu tomar a iniciativa de fazer, que nem agora a gente foi Criciúmal. Cara, eu cheguei lá, pô, eu achei que eu era o prefeito da cidade, né? Sandro, ó, sou muito agradecido por tu ter vindo aqui para nós, aqui tu é um ídolo. E isso que é legal, onde que eu não joguei, tipo Criciúmal, que é o Tupi lá, Santa Cruz, eu nunca joguei. Cara, assim, eles têm uma admiração por aquilo que eu fiz no futebol. Não é cores clubística, né? Por aquilo que eu joguei, por aquilo que eu sou. Pela tua história, né? Pela minha história. Criou, né? Então, isso eu acho que é o maior legado que eu posso deixar, não só pelo Pelotas, que foi o Ipiranga, 15 de novembro, os clubes que eu joguei, mas por esses lugares onde que eu não joguei, só faltou jogar aqui no Santa Cruz, é verdade, não sei o quê. E aí eu falo assim, vocês nunca tinham dinheiro para me pagar, estavam sempre quebrados, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Só deixa eu aproveitar para não deixar passar, para falar um pouco mais em relação a essa dupla que tu referiu aí, o Perdigão e o Gabiru. Como é que são eles? A gente só vê aqueles videozinhos deles mais cansados já, né? Desoládio, assim, eles são indomáveis. Os dois juntos. Não, eles têm cara, assim, somos de todos os jogadores, os caras que eu mais gosto de fazer eventos, assim, porque eles interagem muito com o torcedor, sabe? Eles são muito educados, eles brincam com gremistas, com colorados. Ele gosta de tomar uma cervejinha. Porque, às vezes, o que os caras querem? Tá, às vezes eu falo, tá, tu vai contratar o Gabiru, o Perdigão e o Sandro Sotile. Pra quê? Pra ir na igreja? Não vai dar certo. Jogar um futebol? Ok. Tomar uma cervejinha? Ok. Então, tem que saber pra quem contratar. Sim, tu vai contratar nós para um evento corporativo. Podemos se adaptar. Então, às vezes, tem outros jogadores que podem fazer uma outra função, né? Então, nós é isso aí. Jogar futebol, comer uma carne, se divertir e fazer o pessoal sentir próximo, contar histórias, os bastidores do Mundial, porque tem muitas historinhas simples que às vezes o torcedor quer ouvir isso, né? Como é que foi a preparação? É que nem o Gabiru. Depois, normalmente as pessoas... o Gabiru, e aí? Como é que foi depois do título mundial? Fizeram muita festa. Ele olhou pro Perdigão assim e falou... Até hoje estamos fazendo festa. Então, é um bastidor assim que eu, quando parei de jogar, eu não imaginava que eu podia alcançar esse público desses atletas, assim, tipo Dinho, Bolívar, Carlos Miguel, essa galera que já foram meus ídolos do passado, sabe? Índio, D'Alessandro. Então, com as redes sociais, a gente começou a fazer muitos eventos, às vezes corporativos ou não. E eu comecei a montar, às vezes, vou levar lá para Passo Fundo o Índio e o Dinho. Um exemplo assim também que é importante, jogada de craque, né? Sim, o lance de craque. Tu te tornasses tipo uma atração atração especial dentro daquele jogo que tem tanta gente importante. E era né? só os fera lá, Palermo, Recoba, não sei o quê. E tá lá o Sandro Sotile pedindo para entrar, a torcida pedindo Sotile. Aí, num dos jogos que eu acho que participando 3, 4, o Falcão era meu treinador, né? Sotile, a torcida tá pedindo para você entrar aí, cara. Agora eu vou ter que te colocar. Pelo menos faça um gol, né? Fui lá e fiz 2. E na volta o Falcão me chamou, a melhor substituição que eu fiz até hoje. Pedi um gol, tu fez 2. Esses jogos de brincadeira, de coisa, é muito legal, assim, porque eu não tenho mais espírito competitivo, né? Eu gosto de ir lá, se divertir, joga 10 minutos, sai mais 10, bate um pá, bate uma foto. Acho que isso é desfrutar o que o futebol me deu durante... Não joga nenhum tipo de torneio. Não. Não gosto. Eu sou convidado muito, sabe, para jogar veteranos e coisas. Mas eu não gosto. Eu não gosto porque tem que competir, aí tem que estar focado. Eu gosto de desfrutar aquele momento e ir lá. Eu dou exemplo assim, é que nem tu tá namorando, tu terminar um namoro e pegar a melhor amiga da tua namorada.
Não tem como dar certo, né? Não tem, né? Então, assim, ó. Não pô, tem. eu sou ídolo do Pelotas. Tem uma história linda com o Pelotas. Cara, se eu for pro Brasil, cara, né, na época ali que eu tinha sido convidado antes ainda para vir do Pelotas, mas depois que já era ídolo do Pelotas. Eu falei, não tem como, né? Não é pelo dinheiro, pelo valor, mas o sentimento que eu deixei com o torcedor, isso acho que vai ficar eterno. Então, para que se estressar por uma coisa que só para se incomodar, como diz, compra um Monza, então, né? Então é uma coisa assim que eu recebi convite mas eu, como eu falei, sempre tratei com respeito isso, né? Então é uma coisa assim que e daí eu já fui para outro lado, depois A gente tá falando aqui já a respeito de várias frentes que tu tem atuado aí em relação ao pós-futebol, né? É uma empresa, tu montou uma empresa, tem um grupo trabalhando por trás, ou é tu mesmo que faz? Como é que Grupo funciona? do Sandro Carlos. É, Sandro Carlos. Sotilha S.A. É. Não, na verdade o que tem é eu e um outro que criou o perfil Sandro Sotigol. É duas pessoas. Às vezes, claro, às vezes tem outras pessoas que se precisa fazer alguma filmagem, algumas coisas, mas nós somos nós dois que decidimos se a gente quer fazer. E o bom da nossa página é que continua como brincadeira. Como é piadas, é aquele coisa instantâneo. Quando acaba o jogo do Grêmio, o Inter, as pessoas querem saber o que o Sandro Sotilho postou lá da... Sim. Mas tem essa rotina de publicação. Não necessariamente, né? Mas todo dia tem uma postagem? Não tem. Não. Normalmente dos jogos, final de semana, ou sexta-feira, que nossa é muito forte, assim, que é muita coisa engraçada. Começou o final de semana. Sextou, tal. Então, é bem espontâneo. Então, assim, a gente conseguiu, dentro do nome Sandro Sotilho, fazer várias frentes. Uma, por exemplo, as redes sociais. Outra, o Bailão do Sotilho, que era Sotilho Fest. Outra, que é eu participar, junto com a minha turma de amigos, em jogos pelo interior. Outra, eu levar jogadores da dupla Grenal, do Grêmio, do Inter, nesses eventos. Outras, participar de eventos corporativos. Então, dentro do nome Sandro Sotilho, a gente criou vários segmentos, sabe? Várias frentes, assim, e se tu pegar o mês de março, foram praticamente 20 e poucas participações que eu tive, entre jantares, jogos, festas, compromisso de patrocinadores. Então, que o André falou, estou viajando bastante, mas é uma viagem sem aquele compromisso. Tu tem que estar lá feliz, tirar foto, beleza, aquela coisa bem espontânea, sabe? Então, por isso que eu falo que o cara que está nessa lida tem que ir lá e curtir o evento. Claro que não vai ser sempre que tu vai estar com o mesmo espírito. Às vezes vai como um profissional mesmo. Sim, vai como profissional, mas a maioria das vezes eu vou com esse espírito aí. Eu vou lá, eu quero curtir aquele evento. Porque eu digo assim, cara, se o cara me chamou, naquele dia, no mínimo, eu tenho que ter um contato de mais um ou dois eventos que eu vou fazer em sequência. Se o evento for bom, pô, tu sabe que alguém vai... Exatamente. É que nem um cara que vai tocar um baile, eu falo o estilo das bandas. Cara, quando o baile tá cheio, a banda vai dizer, pô, hoje nós vamos fechar mais 2, 3 bailes em outros lugares. Se não deu ninguém, pega as tuas coisas, já que ninguém vai te ligar. Então, quando tu tá bem, se o evento foi bom, é bom para todo mundo. Então, a gente curte aquele momento, faça aquele momento, que as pessoas vão te ligar. Como é que funciona aí para trazer você, trazer o Gabiru, trazer o Dinho, trazer o Mazzaropi? Então, são várias frentes que a gente fez, assim, eu digo assim, sem muito profissionalismo. A gente é muito profissional, mas a gente não tem uma equipe montada. Não tem uma agência por trás disso. Isso que a gente... No começo a gente já tinha, sabe? Mas como as redes sociais é muito espontâneo, muito na hora, às vezes o Bruno que faz as redes sociais, às vezes o patrocinador não. O Bruno fazia, mandava para agência e a agência depois devolvia. A agência às vezes demorava amanhã. E as redes sociais na hora, posta lá, marca... Quando é tu e o Bruno já é mais rápido. Sim. Sotilho, vamos, tal lugar, pode ir. Já responde e deu. Às vezes, claro, tem as agências, tem as empresas que têm agências, daí é com mais tempo, mais organização. Que nem agora. O Inter foi para o Juventude e Grêmio na final. Vamos fazer sábado Sotigol na estrada? Vamos para Caxias? Legal, hein? Beleza, aí sábado, 9 horas da manhã, estamos saindo de Passo Fundo, vamos para Caxias fazer como tá os bastidores lá, como é que é lá, o churrasquinho lá fora, entrevistar algum torcedor, contar algumas histórias. Isso que a gente faz, isso é legal. Juventude tu foi muito bem, né? Fomos campeão gaúcho em 98. Eu digo assim que foi Foi naquela vitória em cima do Internacional, não foi? Isso, nós ganhamos em Caxias 3-1 e empatamos 0-0 em Porto Alegre.
Eu digo assim, que o título gaúcho, para mim, foi tipo uma Champions League. Por quê? Porque, claro, medidas as proporções, né? Porque o Cristiano Ronaldo, o Messi, para eles ganhar a Champions League também é top. Mas para mim, que fui criado aqui no interior, que sou goleador, tal, tu ganhar o teu título em casa... Que é uma vez a cada, Sim, sei lá quanto tempo 50 anos que o Juventude não... Bom, tanto é que é o único título... Depois de 98 foi o Caxias em 2000 e Não, foi o Novo Novo Hamburgo. 2017, tá certo. Então, para mim, representou muito. Querendo tu ganhar tu ganhou em casa, aí, familiar, né? Que nem eu falei, eu fui tetracampeão cearense. Mas não tinha aquela harmonia, aquela identificação com o clube. Foi 3 meses que fiquei lá. Então, tu perde um pouco. Aqui não, Juventude aqui, pá, todo mundo, tu assiste o Jornal do Almoço, as notícias, todo mundo comentando. É um clima diferente. Por isso que eu falo que o gauchão, para mim, fosse que nem uma Champions League. E o gauchão não é fácil, porque tem campo barrado, frio... não tem VAR. É um gauchão raiz, né? Mas pro final tem... Mas só mais pro final. Então Final, tem né? a peleia. Na minha época não tinha VAR. Quero, jogando, quero na volta. O time da casa tinha preferência, segue o baile, bora. E aquele cutuva do zagueiro, só Vou te falar que é melhor que a Champions League. E às hein? vezes, né? Não era sempre que o Bandeira via, porque às vezes não. ele olhava pro lado. Pro lado. Ver. É aquele torcedor rival que tá ali jogando coisa, tipo, cuspindo, falando horrores do lado do cara. Pô, Isso futebol é raiz, né? Uma situação assim que é típica do interior, acho que é de maneira geral, assim, né? Ainda mais quando não tinha toda essa visibilidade de televisão. Zagueiro daquele que tu olhava da arquibancada e já tinha medo, né? Quando sim. tu começou lá. Pô, tu deve ter pego cada um. Olha, eu achava que ia ser mais complicado, sabe? Mas eu sempre respeitei. Acho que é isso que é uma coisa. Eu nunca tive um zagueiro que foi maldoso comigo. Maldoso, o que eu digo assim? Deixar o cotovelo, dar uma gusparada na cara, ou chamar minha mãe daquilo, coisa. Nunca. Disputa de bola, me juntar bola e botar contra o alambrado. Eu também dava pau no zagueiro também, né? Mas na bola. Então eu nunca tive problema assim dentro de campo. Eu nunca fui expulso. Chegar e deixar o cotovelo. Tu não chamava a atenção do zagueiro para ele fazer a mesma coisa contigo, isso, né? Então o cara vi que estava lá, eu não sei o que. O zagueiro ia, chegava no pau também, não tinha essa, ele disputava na bola, disputava. Tanto é que aí os caras, o Sutil, se pegar toda a zagueirada que eu enfrentei ali, cara, eu como profissional, eu digo assim, eu fui muito profissional. Dentro e fora de campo. Claro, no final aí a gente já tá mais light, né? Mas não deixava de ter meus compromissos. Às vezes o cara diz assim, hoje eu vou tomar uma cervejinha. Cara, pode tomar. Mas tu sabe que amanhã ou quarta-feira tu tem aquele compromisso lá. Vai te fazer bem? Pô, se te faz bem, cara, toma tua cervejinha, dá uma relaxada, faz bem também. Mas agora, quarta-feira tem o teu jogo, domingo tem o teu jogo. É a tua responsabilidade, o teu nome que tá em jogo. Porque eu sei o quanto eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Por isso que eu joguei até os 40 anos. Eu me dedicava, eu queria treinar sempre mais. Eu queria fazer gols. Se eu não fizesse gol no domingo, na quarta, eu ficava chateado. Eu queria... porque a minha função era fazer gol. Então, assim, se eu não fizesse gol, alguma coisa não está dando certo. Como é que começou essa história, assim? Teve base? Não. Como é que tu chegou no Ipiranga lá? Eu fiquei 3 anos no seminário, dos 15 a... O Sotile Padre. Tu teve no começo da tua carreira, tu teve um convívio com o Tite também, não teve? Sim, o Tite foi no Ipiranga. Ipiranga O Tite foi 3 vezes treinador no Ipiranga, depois foi no Veranópolis e depois no Caxias 2099. Aí tu saiu do seminário? Daí eu cheguei em casa, daí eu ia começar a fazer os primeiros votos para ser irmão marista. É um pouco diferente, tá? Eu trabalho mais com juventude e tal. Que história, né? E aí eu falei assim, pai, não quero ser religioso. Porque tinha a cultura do povo do interior, que normalmente os pais não tinham condições de mandar os filhos estudar, aí mandavam no colégio de freira, um colégio de padre, enfim. E eu lá tinha um tio que era irmão marista já, na época. Ele falou, não, vem lá estudar com nós, o segundo grau na época, era só a primeira, segundo... E aí ele falou, mas eu estudar não queria, mas quando ele falou assim, lá você joga muita bola. Eu falei, então eu vou aí que eu vou... Aí chamou a atenção, né? Daí eu fui para Viamão, daí acabei o segundo grau e cheguei em casa, depois dos 3, acabando o segundo grau, eu falei, pai, não quero
seguir a vida religiosa, eu quero tentar ser jogador de futebol. Isso já para 18 para 19 anos. Já tinha sido dispensado do quartel. E aí o pai falou, pá, eu não conheço ninguém, o papai morava no interior, vamos ver o que acontece. Daí fiquei trabalhando mais 6 meses na roça com ele lá. E daí ele apareceu para ir fazer teste no Ipiranga de Erechim. Eu com 18 para 19 anos. A gurizada já tinha ido na segunda-feira. E aí era numa sexta-feira. E aí eles... Sandro, tem um pessoal que vai na sexta-feira lá. Aí fomos de Rondinha a Erechim, dá uns 80 quilômetros. Mas na época, uns 40 era de estrada de chão. E aí a gente foi em cima numa caçamba de uma D20. Atrás lá. Chegamos lá, terra vermelha, tudo empoeirado. Enfim. E foi fazer o teste lá, jogamos no coletivo. E eu acabei fazendo 2 gols. E daqueles 5, ele estava lá, ficamos eu e um outro amigo meu. E aí já, semana que vem você tem que vir aqui. Já fomos morando no estádio. Nós se fazia comida. Nossa, história assim que digo assim, que eu lembro. Isso era no hoje chamado Sub-20? Sub-20, era juniores. Era juniores. E eu lembro assim que uma das coisas assim que eu... tu teve sucesso. Cara, não é que eu tive sucesso. Eu nunca passou pela minha cabeça em desistir. Porque assim, meu sonho de criança, 8, 9 anos, eu jogava nos putreiros lá nos lugares. E eu disse, mas esse piá joga bem. Todo mundo que me via jogar, jogava bem. Eu jogava contra... Às vezes nós tinha eu e mais... nós estávamos em 3, eu jogava eu contra os outros 2, fazia goleirinho e nós jogava. E todo mundo me incentivava, jogava no segundo quadro dos times das comunidades, porque tinha o primeiro e o segundo, né? Às vezes a gente viajava de caminhão para ir de uma comunidade para outra, em cima na caçamba, tal. E eu tinha o dinheiro, assim, o pai me dava dinheiro para pagar passagem, fosse hoje R$5 e mais R$5 para tomar um refrigerante. Tá, tudo certo, nunca reclamei de nada, né? E daí eu falei, mano, será que um dia eu vou ser jogador? Às vezes eu dormia com rádio, escutando jogos, assim, imaginando que sabe, um dia eu vou estar num jornal, numa TV, e é isso que foi amadurecendo essa vontade. Eu digo assim que uma das grandes qualidades que eu tive foi nunca pensar em desistir. No começo, antes de ir para o seminário, eu fazia 7 quilômetros a pé para ir numa escolinha. 7 para ir, treinava e fazia mais 7 para voltar. Hoje, falar isso para uma criança, os pais levam daqui para lá e vão buscar tudo. Não ando de bicicleta. E então, se for também, porque ficam só no computador, no celular. Então assim, para tu ver, mudou muito a cultura. Então, uma das coisas assim que eu me orgulho muito é nunca ter pensado em desistir, porque eu podia ter desistido várias vezes, assim, pensado em desistir. Não, cara, era aquilo, cada degrau que eu subia, eu me sentia mais fortalecido. E aí foi... Sotilho, o que tu acha dessa geração nova que está entrando no mundo da bola? Por exemplo, assim, a nossa seleção brasileira... E essa ausência também de camisa 9, né? Pois a gente não tem mais Quem era o 9? Quem é o cara para fazer gol? Que nós não tem um matador. Viu? Nós somos da outra época, nós todos praticamente, né? Nós tínhamos que ter um goleiro, um xerife ali atrás, né? Um 5, um 10 e um 9, né? Hoje já se perdeu muito isso aí, né? Perdeu até o esquema tático. O tático, né? Como dizia o Zeca Martins, lá era auxiliar do Rogério. Fala de posicionamento, tudo, e ele diz, mas quem é que vai fazer o gol? Pois vou aposentar 9, daqui a pouco não tem 9, cara. Não tem, se tu pegar no futebol... O último 9 que teve aqui no Rio Grande do Sul que jogou bem foi o Soares. Esse era o 9 mesmo. Esse era o 9 mesmo. Ele vendeu aula pro Brasil inteiro. Que bom que a gente teve ele aqui, mas... Tu vê, isso já vem da base, da própria treinador da base. Hoje é o esquema tático, eles querem recompor ali. Começar lá de trás, em cima da linha do gol, quase, tinha o Diniz. Enfim... Mudou bastante. Muito. E hoje até o treinador do Santos estava falando, a gurizada hoje não quer mais treinar específico, né? Tu vê, não tem mais gol de falta. É verdade. Tu vê? Antigamente o cara parava de... Eu lembro da época, eu jogava no Ipiranga, o Paulo Gaúcho, um dos velhinhos bom de bola da nossa geração. Cara, ele ficava lá meia hora treinando faltas. Ia lá, de vez em quando, era um gol de falta. Quando eu jogava de centroavante, porque o centroavante, ele tem que fazer aquele trabalho específico. Final do treino, tá um pouco cansado. Vai lá, faz um cabeceio, faz um chute. Porque quando no jogo tu vai sentir mais à vontade. E é pra ele, né? Cara, se não deu certo no Pelotas, não tem problema. Tu vai dar certo em outro lugar. Porque tu tá se preparando pra ti, né? Que a gente fala, pra ti, não é pro Pelotas. Não, tá se preparando pra ti. Tu vai ajudar o Pelotas. Mas se o Pelotas, daqui a pouco, tu não vai ser titular. Mas tu vai lá num outro time, vai lá no Santa Cruz, vai fazer gols lá. E às vezes hoje a categoria de base, a gurizada, eu falo a gurizada,
Cara, acabou ali, deu treino, deu apito, ó. Não dá 5 minutos, já estão saindo na porta. Eu te perguntei porque o Carille, numa entrevista que eu acompanhei, ele falou, cara, isso me deixa... Isso. Me deixou apavorado, porque os caras esperam terminar um treino e já vazam. Isso, já vão eu pro também... vestiário, celular. Celular, né? Eu escutei essa entrevista. E é a realidade, isso é a realidade. E eu acho que isso aí tá acontecendo já está sendo demonstrado no futebol da nossa seleção, porque a gente vê quem é que é craque aqui no Brasil hoje que está na seleção brasileira, mas que joga no futebol brasileiro. Aquilo que é isso é quem é que é craque que é da seleção brasileira e está fora? Também não tem, então assim... É aquilo que nós estávamos falando dos clubes de futebol. Hoje, tu pegar uma criança de 10 anos, me dá 3 jogadores, nome de jogadores que jogaram esses jogos aí. As crianças não vão saber. Não sabem, exato. Mas um tempo atrás, quando tinha Kaká, Ronaldinho, já sabia do zagueiro, do goleiro até o ponto esquerdo, quem era o time titular. Hoje... O cara jogava de lateral e já queria ser que nem aquele lateral, porque aquele lateral era ídolo. Vamos fazer com Sotilho aqui, quem jogou mais? Vamos? Olha... Quem jogou mais? Mas com quem tu quer? Quem jogou mais, Sotilho? Sandro Sotilho ou Badico? Sandro Sotilho, né? Badico, respeito o velhinho aqui, né? Deixa eu pensar numa... Ele já deu algumas dicas ali dos caras que ele... Pois é, né? Sandro Sotilho ou Ale Menezes? Sandro Sotilho, né? Sandro Sotilho. Agora o Ale Menezes é um bom técnico, então segue sendo um bom técnico. Sandro Sotilho ou Washington, coração valente aquele? O Washington foi, a nível de Brasil, foi muito melhor. Mas aqui no Rio Grande do Sul, é Sandro Sotilho. Sandro Sotilho ou Adão? Sandro Sotilho. Sandro Sotilho, no salão, continua fazendo o que fez no campo ou não? Só na dança. No salão eu vou para dançar agora. É uma resenha, né, tia? Teve uma boa do futsal aqui em Pelotas, 2013, quando tu entrou no ginásio. Sim, o ginásio parou todo cantando a música lá, quando ele entra na área. Que lá até hoje Sandro Sotilho. Bonito de ver mesmo. Foi muito legal essa harmonia que a gente tem com a torcida do Pelotas. Vou aproveitar que tu está aqui e vou falar em nome de toda a torcida do Pelotas. Acho que não sei se nunca falou. Agradecer tudo que tu fez pela torcida do Pelotas. E teve um momento também que hoje eu tenho um amigão. Lobão, né? Sim. Eu tenho um amigão, o Felipe, filho do Joca, que faleceu e tu fosses lá visitar ele. Faz 10 ele anos. era muito teu fã. Faz 10 anos hoje. Então tá aí, ó. Uma postagem. Então assim, ó, cara, isso que tu faz pela nossa torcida, o carinho, tudo que tu fez, eu acho que não tem como retribuir. Acho que é só cantando mesmo, quando chegar nos lugares. Uma coisa assim que foi espontânea também, que deu uma repercussão a nível nacional, não digo nacional, mas quando a torcida se acidentou lá em... Sim, tu ajudou muitos torcedores, eu fui lá, uma coisa normal de fazer, né? Mas como deu uma repercussão, Sandro Sotilho recebe os torcedores. Na época o Ítalo vieram lá em casa, tal, que eles tinham se acidentado lá na volta, daí eu tava lá assistindo o jogo com eles, mas eu estava de carro. Contra o Ipiranga, na estrada, deu um acidente. Um acidente. Então são coisas assim, muitas coisas assim que me aproximou da torcida do Pelotas. Então foi momentos assim... que a gente sente saudade, mas por um lado assim, que legal que a gente pôde viver esses momentos assim, e desde uma criança de 30 anos aí que estava com 20 anos na época, ou até um senhor aí hoje que estava ali com 70, que saudade dos teus gols. Ele falando assim que às 3 horas nós fechava o bar aqui, nós ia pro jogo lá, 5h30 voltava aqui feliz da vida. Então isso que ficou a marca pro torcedor, né? Isso eu acho que é sensacional. Aquela frase quase todo torcedor fala, né? Eu era feliz e não sabia. Foram muitas emoções, né? Quem sabe um dia depois volta o Sotilho aí para estar dentro do clube. Eu faço votos, tomara, traz a família toda. Eu sou a favor de ídolos dentro do clube e contribuindo com essa identificação que tem. O Santos faz bem isso, eu acho, né? O Santos tem bastante ex-atletas, né, assim, da antiga lá que se mantém nos bastidores aí, porque eu acho que é importante, né? Ter essa... Mostrar para quem chega manter a história viva. Isso a identificação com torcedores, com... a história ninguém apaga, né? Eu falo sempre, gurizada, se nós vamos jogar um campeonato, vamos tentar botar uma foto na parede lá. Um retrato, como se diz no interior, né? Cara, vai passar 10, 15 anos. Aquela Lupe Martins... Aquele acesso que a gente teve, tá lá, ó. A Recopa. Então é uma coisa assim que fica marcado. O cara jogou no Peló, mas jogou que ano? Joguei lá. O que tu fez lá? Nada. Então tu não tem história. Mais passou lá,
Mas agora tu conquistou, o torcedor sempre vai lembrar. É por isso que eu falo aquela Lupe Martins. Eu tenho o banner lá em casa da Lupe Martins. Cara, tá lá. Um pouco lembra. Outro dia eu tava lendo. Pô, mas era tudo novinho, né? Hoje já tudo já com cinquentão e coisa. Então, assim, cara, passou por um lugar, marca a história, marca a história. E quando eu fui campeão no Juventude, depois eu fui pro México, eu levei minha filha lá para conhecer lá do bastidor do Juventude, e tinha uma foto minha lá, com o Lauro, fazendo um gol lá. Opa, e ela falava meio espanhol, né? Porque ela tinha convivido 4 anos no México. Papito, tu está aqui? Que legal. E daí eu falei, sim, filho, o pai foi campeão aqui. Então, para isso que demonstra, né? A história não vai apagar. O título de campeão gaúcho lá com o Juventude, não vai vir outros títulos, outras conquistas, mas lá cada um naquele momento. Então, por isso que os atletas que estão assistindo aí, cara, onde que você passar, marca teu nome. E marcando o nome é o quê? É botar uma foto na parede lá. De campeão, de goleador. Acredite, se esforce. Se esforce. Não deixe essa galerinha nova aí que sim. Fica até o final do treino. Vai valer a pena um dia. E outra coisa, é fácil? Não é fácil para ninguém. Nunca foi, se fosse fácil, tu não cai do céu, como diz. Tu tem que batalhar. É profissão, né? É dedicação. Eu acho que hoje o cara tem técnica. O Zé Roberto fala muito isso. Tu tem um dom, tu tem qualidade, mas só qualidade não adianta. Tu tem que praticar, tu tem que exercitar. Tu tem que se esforçar, tu tem que ser o melhor, tu tem que estar focado naquilo. Tu vai ter que... bato bem na bola. Cara, só isso aí ninguém quer. Agora, se tu se dedicar com aquela qualidade, com aquela intensidade que tu botar no campo, tu vai ser um craque. Aí sim tu vai ser um diferencial. Agora, se o cara que ficar só na técnica e, como diz, pouca vontade, não vai chegar a lugar nenhum. Tu vai ficar para trás do aquele que tinha muito mais vontade, vai te passar ao longo da... Acontece muito. Sotilha. Show de bola. Sandro Sotile. Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão mesmo, de coração. Dona Zilda aqui, direto do Sérgio Cias. Obrigadão, para manter a tradição dos doces, como né? E vai estar chegando a Páscoa também, né? Aí, como é um convidado não, mas especial, olha vai só, levar 2 caixas de doce. Não, tem 3 filhas, né? Não, então olha o que eu vou fazer. Eu vou chegar em casa e falar pra nega velha, trouxe uns doces pra ti. Faz essa média. Sabe o gringo como é que é, né, cara? Quer ser esperto, pô. Valeu, gente. Brigadão aí. Viu? Obrigado aí. Show de bola. Um beijo, um abraço a toda a galera. Você que vem na correria e aceitou direto o nosso convite aí. Tá, a próxima vez vamos fazer assim. Vamos fazer um assado, né? Uma cerveja. É uma cerveja. Hoje me deram água, gurizada. Mas tá valendo hoje, né? Tá valendo. Eu perguntei antes. Daqui a pouco tem. Não, daqui a pouco tem. Logo lá no Lobão. Padilha vai te pagar uma no Lobão. Vamos tomar com Sandro Sotile, né, cara? Fechado. Tem que tomar. Eu já tomei com alguns ídolos, agora tem que tomar com o do Lobão. Ganha preço, né, velho? Pô, tá louco. Aumenta o cachê do cara. Valeu, obrigado a gente, que abração. nos acompanharam. A PAG Prevenção de Incêndios, nosso parceiro também é o Doces Dona Zilda. Estúdios Companhia do Rei. E não nossa esqueça... retaguarda aqui, Flael Aires. Exatamente, Thales o Rei, Real. grande nosso Giovanni Rita. E não podemos deixar de pedir pro pessoal se inscrever no teu canal. Inscreve clica no lá canal, no sininho, ativa entendeu? o sininho. Exatamente.